que eu quero trazer para vocês aqui é uma grande oportunidade de proteção do patrimônio e uma potencial valorização do seu patrimônio. Historicamente, deveríamos ver o Bitcoin explodindo nas próximas semanas. A paz. Estão sentindo a paz? Uma mente leve, né? Vídeo passado eu estava um pouco alterado. Um pouco de uísque com um pouco de ódio, tudo misturado. Vocês estavam preocupados comigo, que poderia ter um infarto. E eu não quero enriquecer o namorado da viúva. Então, tenho que ficar vivo. E para isso estou aqui hoje com um chazinho de camomila, né? Faremos um vídeo um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Cadê o chazinho? Tá aqui, maravilhoso. Falando sobre, novamente, né? Bitcoin subindo. Mas mais importante do que eu falar sobre Bitcoin subindo é explicar como você vai se manter rico ou vai se tornar rico com as moedas derretendo. Sim, as moedas estão se desvalorizando. O dólar atingiu o seu menor nível nos últimos 3 anos. A moeda chinesa atingiu o seu menor nível desde 2007. Todas as moedas estão desabando. E você poderia pensar, os políticos estão desesperados. Vão tentar reverter isso. Não, 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 não. Esse é o plano. A estratégia de todos os países é desvalorizar a moeda do país. E se você for inteligente, você vai pensar, mas peraí, essa é a minha moeda? É a moeda do meu país? Se ela está sendo desvalorizada, eu estou empobrecendo. Exatamente. Porque políticos não ligam para você. Eles ligam para dados macroeconômicos, eles ligam para a saúde do país, que também se resume em saúde do Estado. E você não é o Estado, você não é o país, você é você. No vídeo de hoje, portanto, vamos aqui entender por que eles estão desvalorizando a própria moeda, os impactos que isso terá para você e como você pode usar isso para ganhar dinheiro. Mas eu já estou me exaltando, né? Então, antes, vamos dar aquele golinho no chazinho aqui. Bom, hein? Se botasse um uísque aqui, ia ficar perfeito. Mas sabe o que me deixaria com muita raiva? Você não dá o like. Não é possível. Um likezinho, de graça. Aperta o botãozinho aí, o dedinho, ó, like no canal, se inscreve caso ainda não seja inscrito e ficaremos na paz. Para variar, vamos começar esse vídeo com a escalada da guerra comercial. Olha a notícia. China retalia Estados Unidos com tarifa de 125%. Então não para de aumentar. Estados Unidos aumenta, China aumenta, Estados Unidos aumenta, China aumenta. E, como consequência, dólar despenca em relação a moedas de outros países ricos. E aí você pode pensar, nossa, que golpe da China, né? Desvalorizou o dólar, que problemão. Só que esse é o objetivo do Donald Trump. A próxima matéria vai explicar isso para vocês. Com tarifas, que é o que está acontecendo agora, né? Trump quer baixar dólar e reduzir dívida. Ué, então percebam que o Donald Trump está conseguindo exatamente aquilo que ele quer. Ele tem um plano, e como eu venho mostrando para vocês nos vídeos anteriores, esse plano vem dando certo. E a pergunta é, por que ele quer desvalorizar o dólar? Ele está copiando a estratégia da China. A China é uma grande exportadora. Qual era a vantagem da China para ser uma gigantesca exportadora mundial? Preço. É barato comprar na China. É mais barato comprar na China do que comprar em outros países. Muito disso se deve a uma moeda desvalorizada. A China usa a desvalorização da própria moeda para que os produtos chineses se tornem baratos para outros países. Se outros países têm moedas mais valorizadas, eles chegam na China e falam, custa só isso? Mais ou menos como acontece com a gente, né? A nossa moeda é desvalorizada em comparação ao euro, em comparação ao dólar. Então, quando chega um estrangeiro no Brasil, ele acha tudo barato, né? Ele fala, meu Deus, não é possível que custa só isso, porque a moeda dele vale 6, 7 vezes mais do que a nossa. Então, a ideia do Donald Trump é desvalorizar o dólar para aumentar as exportações dos Estados Unidos, ou seja, reindustrializar o país. E se os Estados Unidos começarem a ser ali um país exportador, ele tira a importância da China. E com essa estratégia de desvalorização do dólar funcionando, dólar no exterior cai para a mínima de 3 anos
dando claros sinais de que o Trump não está se importando muito com o poder de compra do indivíduo americano, do cidadão americano. Ele está olhando mais para dados macroeconômicos. Ele quer aumentar as exportações americanas. Ele quer destruir seu principal inimigo comercial, que é a China. Acontece que a China não vai deixar barato. Ela vai botar o pé no acelerador e aumentar essa estratégia de desvalorizar a própria moeda. Como diz a matéria do G1, tarifaço de Trump. China pode desvalorizar a própria moeda para exportar. Então, voltamos à guerra comercial. Estados Unidos desvaloriza o dólar, China desvaloriza o yuan. E vão continuar fazendo isso cada vez mais de um lado e do outro para ganhar essa batalha. Nisso, a moeda chinesa já atingiu o menor valor desde 2007. Então o negócio está muito acelerado. E fique imaginando a vida dos americanos e dos chineses no meio disso. Você está vendo o seu poder de compra indo pelo ralo. Estão se tornando brasileiros, né? Que não conseguem comprar nada, não conseguem viajar para Disney, não conseguem. Por quê? Porque a moeda ela é fraca. Então é caro para você que tem uma moeda fraca. E os danos causados por uma moeda que não consegue manter o poder de compra no longo prazo, eles são incalculáveis. Eles não são só danos que você vê ali no balancete de cada país. São danos, inclusive, psicológicos. Muitas pessoas associam o comportamento autodestrutivo de países subdesenvolvidos, da população desses países, ao clima, né? Não. O brasileiro só pensa em sexo, carnaval, drogas, porque muito sol, muito calor, ninguém quer trabalhar, ninguém consegue se concentrar, então é por isso que esses países não se desenvolveram. Na verdade, existe um furo nessa teoria porque existem países quentes que são desenvolvidos, como por exemplo a Austrália, e existem regiões frias em países subdesenvolvidos. A Argentina tem frio, o Uruguai é frio, o Chile é frio, o sul do Brasil é frio, mais frio do que regiões nos Estados Unidos, e não são regiões super desenvolvidas. Porque, na verdade, o que impede as pessoas desses países de conseguir ter um foco de longo prazo, de ter economia para chegar num ponto onde uma quantidade grande de dinheiro realmente permita empreender, criar algo maior, é a moeda, é a inflação. Uma moeda que tem uma forte inflação, uma moeda que tem uma grande desvalorização, ela não permite a você ter planos de longo prazo. Porque lá na frente ela vai valer muito menos. Portanto, não vai servir como reserva de valor para você. Se você não tem como olhar para o longo prazo, você vai gastar com qualquer coisa hoje. Porque hoje você não tem o poder de compra. Amanhã você não sabe. Então, a moeda gera um comportamento autodestrutivo, que não acontece em países com moedas fortes, moedas com baixa inflação, como sempre foram Estados Unidos, Europa, Austrália e outros países. Esses países são desenvolvidos porque eles têm uma moeda que serve como uma reserva do seu poder de compra para o futuro. Só que agora estamos no momento onde os países querem desvalorizar as suas moedas. O impacto sobre a população vai ser, assim, terrível. Eles não conseguem medir isso somente por dados econômicos de curto prazo. E o meu medo aqui é que isso contamine todos os países, tornando-se uma disputa por desvalorização da própria moeda para aumentar a exportação. Essa queda que a gente está vendo com o dólar, que foi para baixo do 100 no índice dólar, no DXY, somada às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos seus inimigos, gera um ambiente excepcional para o exportador, para o produtor americano. Você tende a ver dados melhores de exportação e também de redução de custo para o produtor americano. Isso já começa a aparecer, como vocês podem ver nesse gráfico aqui de inflação para o produtor nos Estados Unidos. Sempre teve uma inflação positiva e agora vimos em março acontecer já uma queda, ou seja, uma deflação para o produtor americano. Isso vai aparecer e também dados de exportação mais positivos. E assim fica lindo para o Trump, para o governo dos Estados Unidos, para os Estados Unidos como país. Por outro lado, o que acontece com os outros países, principalmente aqueles que eram exportadores, como o Brasil? Complica, por dois fatores. Primeiro, porque agora a gente tem tarifa. Se você for vender alguma coisa para fora, você é menos competitivo, porque o seu produto vai ter ali 10, 20, 50% de tarifa em cima que não tinha antes. Segundo, porque o seu país deixa de ser tão barato,
tão atrativo, já que a moeda americana agora ela começa a ficar mais próxima da sua. Isso ela nem está acontecendo no Brasil, porque a nossa moeda também está afundando. Mas notem a inflação nos últimos 12 meses. Ela alcançou um pico desde fevereiro de 2023, tá? Então, no ano, a inflação acumulada chegou a 5,48, a maior desde fevereiro de 2023. E essa é aquela inflação maquiada, né? O IPCA, que não é inflação de verdade. A inflação de verdade é essa aqui, o M2, né? Que é realmente a impressão monetária, a quantidade de moeda na economia, que subiu mais de 11%, como vocês estão vendo aqui, nos últimos 12 meses. Então, nem para mascarar está dando mais. A inflação está subindo de forma agressiva no Brasil. Ou seja, a nossa moeda também está perdendo valor de forma mais acelerada do que vinha perdendo. Enquanto os parasitas estão brincando de war, cada um fazendo uma brincadeira para desvalorizar a sua moeda e ficar com números bonitões, você aí tem um problema na sua carteira. O seu dinheiro, ele está diluindo, ele está derretendo como uma pedra de gelo. Mas lembre-se, o saldo para o produtor americano está sendo positivo. Mas esse canal aqui não está nem aí para países, para governos, para estados. Eu sou contra coletivismo. Você não é o Brasil, você não é os Estados Unidos, você não é a China, você é você. Esse canal existe para que você possa enriquecer, que você possa proteger o seu patrimônio e não proteger político, proteger fronteiras imaginárias. Portanto, como você pode se proteger da desvalorização da sua própria moeda intencionalmente feita por parasitas? O gráfico do ouro te dá uma dica. Olhem aqui o gráfico do ouro batendo mais uma alta histórica para a pedrinha brilhante. Isso mesmo, o ouro ultrapassou 3.220 dólares por onça. Alta histórica. Alta histórica do ouro indica algumas coisas pra gente. Primeiro, medo. Quando o ouro bate alta histórica, quando o ouro sobe com muita força, estão indicando que as pessoas estão assustadas. Elas estão tentando se proteger de eventos macroeconômicos, de crises, de guerras, seja lá do que for. As pessoas correm para o ouro porque o ouro ele é escasso. Ele tem propriedades de manter o seu poder de compra. E o que estamos vendo agora é justamente todo mundo derretendo a própria moeda e reduzindo o seu poder de compra. Isso explica esse desempenho fantástico do ouro no curto prazo. E existe uma certa correlação entre ouro e Bitcoin. Afinal, o Bitcoin é conhecido como ouro digital. Estamos sentindo uma mudança de sentimento dos traders de Bitcoin. Então a gente começa a perceber essa virada, essa mudança de posicionamento das pessoas, de olhar o Bitcoin como um ativo de risco, como uma ação de tecnologia, para um ativo de proteção de patrimônio, assim como acontece com o ouro. Então, este gráfico aqui mostra a mudança de posição das baleias de Bitcoin. Elas dominam o mercado. Quando está verdinho neste gráfico, significa o quê? Baleias estão acumulando BTC. Quando está vermelhinho, abaixo de zero, significa que as baleias estão se desfazendo, vendendo o Bitcoin. Vocês vão ver que a linha branca, que é o preço, ela segue justamente esse movimento. Quando temos uma onda verde, uma onda de acúmulo pelas baleias, olha só a linha branca subindo com força. Quando acontece o contrário, ou seja, uma mancha vermelha, a linha branca desaba. Estávamos passando por um longo período aqui de mancha vermelha. Muito tempo, desde o final do ano passado, desde que o Bitcoin atingiu lá o seu topo em 109 mil dólares, as baleias começaram a vender com força. Inclusive, já começaram a vender na subida, tá? Começaram a se desfazer. Isso só se agravou com a passagem do tempo, fazendo com que o preço saísse de 109 mil dólares e atingisse 70 e poucos mil dólares. Uma forte queda, mais de 30% de queda para o BTC. Acontece que nesses últimos meses estamos vendo justamente o contrário, ou seja, como vocês podem ver nessa mancha verde, as baleias voltaram a acumular BTC, sugerindo, portanto, um fundo do poço naquela região de 70 mil dólares. De lá para cá, o preço vem subindo e o acúmulo das baleias também. Isso é explicado pela desvalorização do dólar. Quando o dólar começa a perder valor, o que as baleias fazem? Elas buscam refúgio no ouro ou em outros ativos escassos, como, por exemplo, o Bitcoin. Olhem aqui o gráfico do Bitcoin em comparação ao dólar. O Bitcoin é o gráfico de cima e o dólar é o gráfico de baixo.
Notem o que acontece quando o dólar começa a cair. Estão vendo aqui primeiro uma linha de tendência, estamos falando de 2016, 2017, né? Existia uma linha de tendência de alta para o dólar, de repente rompe. Este círculo vermelho está mostrando justamente o rompimento do dólar desta linha de tendência e, portanto, ele começa a cair. Nesse início de queda do dólar, notem que lá em cima no gráfico do Bitcoin, onde também tem esse círculo vermelho, o Bitcoin também sofre inicialmente, ele tem uma queda inicial. Mas lá embaixo vocês notam que o dólar eventualmente encontra um fundo do poço. Aqui o fundo deste canal no círculo verde. Neste momento, lá em cima no Bitcoin, nós vemos um movimento contrário, ou seja, o Bitcoin dispara de preço contra o dólar. Ele valoriza muito fortemente. A mesma coisa vai acontecer aqui na frente quando temos a mesma situação. Notem, o dólar mais uma vez estava em tendência de alta, rompe a linha tracejada, rompe essa tendência de alta e começa a desabar. Num primeiro momento, o círculo vermelho, notamos que o Bitcoin cai junto, né? Tem uma pequena queda. Mas quando o dólar atinge o fundo do canal, neste círculo verde, ou seja, perde muito valor, o que vemos com o Bitcoin, aqui em cima no círculo verde, é uma disparada incrível de valor. Neste ciclo, vimos a mesma coisa. O dólar encontra o topo do canal, rompe a linha de tendência de alta, começa um movimento de queda. Inicialmente, nesse círculo vermelho, vemos que o Bitcoin também tem uma ligeira queda. Mas quando o dólar encontra o fundo deste canal, ou seja, um ponto de forte desvalorização, notem lá em cima no Bitcoin, o círculo verde, mostrando uma incrível valorização de preço. E agora estamos nesse momento aqui. Notem que, mais uma vez, o dólar, após encontrar o topo do canal, ele rompe a tendência de alta e começa uma queda. Inicialmente, como estamos agora, vimos o preço do Bitcoin ter um recuo. Acontece que, neste momento, como vocês estão vendo aqui embaixo, nesse círculo verde, o dólar encontrou o fundo deste canal. Historicamente, deveríamos ver o Bitcoin explodindo nas próximas semanas. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma grande oportunidade de proteção do patrimônio e uma potencial valorização do seu patrimônio. A valorização, ela depende de inúmeros fatores. Ela tende a acontecer, mas a proteção é o principal ponto. Num mundo onde tudo está tendendo a perder valor, as moedas, né, que vocês utilizam para proteger o patrimônio não servem mais para isso, estão sendo desvalorizadas intencionalmente, vocês precisam buscar ativos escassos. Se você não gosta de Bitcoin, vai para o ouro. Agora, a grande oportunidade está dentro do Bitcoin. Um ativo mais escasso do que o ouro, um ativo digital, um ativo que não pode ser confiscado pelo seu governo e um ativo do futuro, não uma pedra que você vai guardar em casa. Esse ativo, ele vai ser a solução não somente para você, mas também para países. Imagina você ser um país e guardar dólares na sua reserva para tentar manter ali as suas riquezas. Esse dólar está agora sendo intencionalmente diluído pelo governo americano, desvalorizado pelo governo americano. Então o que acontece com a sua reserva? Ela também perde valor. Será que o dólar ainda serve como moeda de reserva? Ou nós precisamos de uma nova moeda de reserva?